apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Graça e paz, ovelhas. Quem recebe graça e paz, você recebe. Pode se assentar em nome de Jesus, você aqui na igreja. E você que me assiste, graça e paz. Glória a Deus pela sua vida também. Hoje é a segunda e última parte da mensagem que tem por tema: o batismo é desnecessário. É uma série de pregações exclusivas e objetivas que o Espírito Santo mandou fazer para que fique claro para todo o povo de Deus, tá? A segunda parte, o batismo é desnecessário. Bom, você que já acompanhou a primeira parte, está no nosso site graçaapostolado.com. Entra no nosso site graçaapostolado.com, você vai encontrar lá a primeira parte, o batismo é desnecessário, parte 1. E agora, o batismo é desnecessário, parte 2. Vamos continuar. Efésios capítulo 4. Por favor, abram suas Bíblias. Eu tenho alguns textos para ler nessa noite. Como eu disse na primeira parte, que eu iria falar sobre Marcos 16. Então, hoje eu vou falar sobre Marcos 16, mais no meio da mensagem. Efésios capítulo 4, versículo 5. Efésios 4, 5, continuando a parte 1 que eu parei, esta é a segunda e última parte, para concluir esse entendimento que o batismo é desnecessário. Batismo é desnecessário. Batizar nas águas, hoje, na graça, debaixo da nova aliança, é desnecessário, tá? Para não falar que é em vão. Ou, como Paulo disse, em Coríntios 1,17, para não tornar a cruz de Cristo em vão, ou seja, a morte de Jesus, né? Porque o batismo não salva e nem perdoa. O que nos perdoou os pecados foi o sangue de Jesus, e o que nos salvou foi a graça. Então o batismo se tornou uma obra morta, um rudimento. Na verdade, o batismo era uma simbologia, uma sombra do que iria acontecer em Cristo. Por isso que João Batista batizava. Era uma anunciação do que aconteceria na cruz. Como Jesus já veio, já morreu na cruz e já ressuscitou, nós já fomos batizados. É o que Paulo, o apóstolo dos gentios, nos ensinou. Vamos continuar em Efésios 4, 5. Paulo disse assim: um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Diga comigo, está escrito que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor. Eu vou dar uma pincelada bem rapidinho. O que Paulo quis dizer com um só Senhor? Efésios já é nova aliança, já é Novo Testamento. E no Novo Testamento Paulo diz que há um só Senhor. Por que ele falou que há um só Senhor? Porque no Velho Testamento, na lei, Isaías disse que há um só Senhor. Isaías 43, Isaías 44... Isaías 45. Então Isaías falava, Isaías 43, 13, por exemplo, eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 42, 8. Isaías 44, não há outra rocha que eu conheça. Isaías 43, eu sou o único Deus, antes de mim Deus nenhum existiu, depois de mim nenhum haverá. Então, na lei, na antiga aliança, no Velho Testamento, está escrito que há um só Senhor. Aí de repente Jesus nasce e ele fala que ele que é o Senhor. Bom, mas não pode ter dois senhores, porque senão, quem seria soberano? Visto que a palavra soberano significa Senhor absoluto. Então, como que Paulo entendeu quando ele disse em Efésios 4:5 que há um só Senhor? Ele está dizendo aqui em outras palavras, o Senhor de Isaías é o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora ele tem nome. No tempo de Isaías não tinha nome, porque Senhor
não é nome, Senhor é adjetivo, Senhor é qualidade. No Velho Testamento, Jeová, né? Jeová Shalom, Jeová Rafá, Jeová Nissi, são palavras hebraicas. Então, Jeová, Senhor, no Velho Testamento. E no Novo Testamento, quem que é o Senhor? Filipenses 2,9, toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando Paulo disse em Efésios 4,5 que há um só Senhor, ele está dizendo, o Senhor de Isaías agora se revestiu em carne e se chama Jesus Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Por isso que ele falou que há um só. Ele está dizendo, não são dois. O Senhor de Isaías é o mesmo nosso Senhor Jesus. O que muda era a manifestação, era a aliança, o tempo, na velha aliança e na nova aliança, no Novo Testamento. Mas o Senhor é o mesmo. Quando ele disse em Efésios 4,5, uma só fé, na primeira parte eu falei um pouquinho, vou falar mais um pouquinho agora. Uma só fé. Na graça, na nova aliança, não existe uma pessoa que tem bastante fé e o outro que tem pouca fé. Isso não existe. Não existe aquele irmão que tem fé e aquela irmã que tem só um pouquinho. Isso não existe. Na graça, Romanos 12, Paulo disse que Deus nos deu uma medida de fé para todos, para cada um. Então não tem aquele que tem uma fezona e aquele que tem uma fezinha. Na graça há uma só fé. A fé é igual para todos. Não tem 2 tipos de fé, não tem 3 tipos de fé. A fé é uma só. Efésios 4,5, um só batismo. Por que ele falou isso? Porque lá em Mateus 3, como eu li na primeira parte, João Batista apareceu batizando os judeus, né? Lá no deserto da Judéia. Então, aquele batismo nas águas era simbólico. Infelizmente até hoje, há igrejas que ainda estão firmadas no batismo simbólico, que na nova aliança não tem mais nenhum valor. Aquela simbologia não tem mais nenhum valor. Por quê? Porque Hebreus 10, 38 diz que o justo, Deus disse, o meu justo viverá por fé. Ou seja, crendo no quê? No que Jesus já fez por nós na cruz. Jesus disse, tudo está consumado. Então ele morreu para nos salvar, estamos salvos. Ele morreu para nos abençoar, estamos abençoados. Você não tem que fazer uma campanha para ser abençoado. Você tem que crer que você já é abençoado em Cristo. Você não tem que fazer uma corrente para ser salvo. Você tem que crer que pela graça você é salvo. Então na graça é pela fé. Um só batismo. Por que um só? Porque o João Batista fazia batismo em águas. Quando Jesus morreu na cruz, nós fomos batizados em Cristo. São dois? São dois. Mas na verdade o que vale é um só. Mateus 3, o batismo de João Batista. Romanos 6, verso 3, o batismo em Cristo. Já são dois. Mateus 3,11, João Batista disse, eu vos batizo com água. Mateus 3,11, ele disse, mas Jesus batizará com o Espírito Santo. Então são dois. O João Batista disse, eu te batizo com água e Jesus te batiza com o Espírito Santo. São dois batismos. Aí Paulo vem e fala assim, há um só batismo. A Bíblia fala de dois, digam, mas há um só. Diga, a Bíblia fala de dois batismos. Diga, mas há um só batismo. Quando Paulo, olha Efésios 4,5, quando Paulo diz que há um só batismo, ele está querendo dizer o seguinte, um só que vale. Diga comigo, a Bíblia fala de 2 tipos de batismo. Diga, Mateus 3, batismo em águas. Diga, Romanos 6, batismo em Cristo. Diga, Efésios 4, 5. Há um só batismo. Diga, há um só que vale. Quem está entendendo? O outro já é desnecessário. Ora, e eu vou fazer uma perguntinha aqui. A Bíblia fala de 2 tipos de batismo. O batismo em águas, Mateus 3, que era o de João Batista. E o batismo em Cristo, Romanos 6,3. Ora, se Paulo diz que há um só batismo, qual o batismo que vale? Você não acha que é o batismo de João, que era o das águas? O batismo de João não pode ser maior do que o batismo em Cristo. Aliás, em Mateus 3,11, João Batista disse, ele vos batizará com o Espírito Santo. Eu vos batizo com água, mas ele batizará com um batismo melhor que o meu, mais poderoso. Um batismo que tira o pecado, um batismo que salva. João disse, o meu batismo não salva, o meu batismo não tira pecado.
O batismo nas águas, ele se tornou desnecessário, ele se tornou. Pastor, quer dizer que não era. No tempo de João Batista, diga comigo, para os judeus. Eu já expliquei isso na parte 1. No tempo de João Batista, ele não era desnecessário. Diga, para os judeus. Mas nós somos gentios. Então, para nós sempre foi desnecessário. Está claro ou não está claro? Porque os gentios, que significa estrangeiro, ele era distante da lei de Deus. Ele não fazia parte. As leis de Deus não eram para o povo gentil. Por isso que significa estranho, estrangeiro. Então, tudo que tem na lei, não, escreva isso. Tudo que tem na lei não era para os gentios. Páscoa, que o sistema chama de Santa Ceia. Aliás, logo eu vou falar sobre isso também, tá? Então, a Páscoa é desnecessário para a gente. Gentil nunca participou de Páscoa. Batismo é desnecessário por quê? Na Bíblia, o batismo não era para o gentil. Ainda que teve gentil que se batizou. Mas não foi gentil batizando gentil. Foi judeu, entre parênteses Pedro, batizando Cornélio, que era gentil. Mas o Pedro foi exortado por Paulo. Gálatas 2, Paulo diz, ô Pedro, por que você obriga o gentil a viver como judeu? Ou seja, ô Pedro, por que você está mandando Cornélio viver igual você, sendo que você é judeu e Cornélio é gentil? Quem está entendendo? Bom, diga comigo para terminar com o assunto, diga, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Abra aí sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Eu já li Romanos 6, verso 3, que diz que nós fomos batizados em Cristo. Diga, Romanos 6, 3. Agora abre aí Gálatas 3. Gálatas capítulo 3. Você está em Efésios, volte algumas páginas. Gálatas 3, versículo 26 e 27. Porque se estiver escrito, eu creio. Vamos ver o que está escrito na Bíblia. Eu te prometo que não vou aumentar uma vírgula. Mas também no que tiver escrito eu vou crer. E te exorto a crer no que está escrito. Alô, e também não vem com aquela conversa de que não é bem assim, que isso é conversa de fariseu, hein? Ah, mas não é bem assim. Isso é conversa de fariseu hipócrita. Porque em João 7,38, Jesus disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. Então não se pode mudar. Amém, abençoado? Se tiver escrito, eu creio. Você não pode mudar a Bíblia. É, mas o meu pastor não ensina assim. Eu não tenho nada a ver com o seu pastor. É, mas a igreja que eu congrego há 40 anos não ensina assim. Eu não tenho nada a ver com a sua igreja. A igreja de Jesus é diferente. A sua é uma coisa, a de Jesus é outra. Ah, mas os pastores não ensinam. Eu não tenho nada a ver com os pastores. O meu compromisso é com Deus e com a sua palavra. E eu te convido a conferir na Bíblia para ver se está escrito assim. Porque se estiver escrito, eu creio. Gálatas 3, 26. Veja comigo. Não tem nada a ver se o pastor ensina ou se ele não ensina. Tem nada a ver. O que eu conheço de pastor que não ensina, aliás, 99% não ensina. Vão atrás de campanha, que dá dinheiro. Vão atrás de corrente, que dá dinheiro. Vão atrás de novena, de vender objetos, de vender toalhinha, de vender copo com água, de vender rosa. Então os pastores de hoje vão atrás disso. Eles não querem saber de ensinar a palavra de Deus. Por isso que todos estão reprovados por Deus. Não tem como estar aprovado. Ô apóstolo, como é que eu sei se um pastor é aprovado ou não por Deus? Eu vou te dar o maior sinal. A maior evidência para você saber se um pastor, se uma igreja está aprovada por Deus. Diga, qual o sinal? Coríntios 11, 1. Se o pastor está imitando o apóstolo Paulo. Coríntios 11, 1, Paulo disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, olha para o bispo e vê se ele está imitando Paulo. Olha para o apóstolo fazendeiro do chapéu grandão e vê se ele está imitando Paulo. Olha para os pregadores da lei e vejam se estão imitando Paulo. Paulo não vendia sabonete, Paulo não vendia escovinha, Paulo não vendia chavinha da vitória, Paulo não vendia objeto. Então olha para os pastores e vê se estão igual Paulo.
O sinal é esse. Se estiverem pregando o que Paulo pregava, ensinando o que Paulo ensinava, então eles estão aprovados por Deus. Se não estiverem, estão reprovados por Deus. Pode estar a igreja cheia, pode estar lotada, pode ter emissora de TV, pode ter o que quiser. Se não está pregando o que Paulo pregava, se não está ensinando o que Paulo ensinava, estão reprovados por Deus. Por quê? Porque não estão pregando a graça de Deus em Cristo. Amém? Estão entendendo? Se um pastor, se uma igreja ensina que você ainda vai ser salvo, que você ainda vai ser liberto, que você ainda vai ser abençoado, então não está imitando Paulo, porque Paulo não pregava isso. Está claro ou não está claro? Então estão reprovados por Deus. Mas se um pastor ensina que você já é salvo em Cristo, que você já está abençoado em Cristo, se uma igreja ensina que você já tem a vida eterna em Cristo, então é uma igreja aprovada por Deus, porque está imitando Paulo, está em linha com 1 Coríntios 11, verso 1. Quem é que está entendendo? Gálatas 3, verso 26. Gálatas 3, 26. Paulo disse, o assunto de hoje, o batismo é desnecessário. Segunda parte. Gálatas 3, 26, Paulo diz, todos, interessante, olha a diferença, hein? Olha a diferença. Lembra do que o sistema anuncia e veja o que Paulo fala. Tudo ao contrário. O sistema fala que não são todos que são filhos de Deus. Fala ou não fala? Eles não falam? Não é qualquer... Os pastores da lei gostam de falar. Não é qualquer um que é filho de Deus, não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Os pastores falam. Vamos ver o que a Bíblia diz. Porque se estiver escrito, eu creio. Gálatas 3, 26. Olha lá. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Está escrito ou não está escrito? Os pastores falam que não são filhos de Deus, que não são todos. A Bíblia fala que são todos. Quem está entendendo? Está percebendo a diferença? Tem igreja que fala que tem pessoas que são criaturas de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, não. Tem alguns que são criaturas de Deus. Ué, criatura é um cavalo, uma vaca, uma galinha. Aí é criatura de Deus. Nós não somos criaturas de Deus. Nós somos filhos. Alô, vamos deixar isso bem claro, para aplaudir o Senhor, vamos deixar bem claro. Deus, as únicas criaturas de Deus são animais. Criaturas de Deus são todo tipo de animais. Filhos de Deus são todos os seres humanos. É verdade que Deus tem dois tipos de filho. Um filho para a salvação e outro filho para a perdição. Por isso que Paulo diz que todos são filhos de Deus. Que pastor que você conhece que ensina isso? Quem entendeu? Diga, todos os animais são criaturas de Deus. Diga, todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas você já entendeu aqui que Deus tem dois tipos de filhos. Um filho para a salvação, outro filho para perdição. Mas os dois são filhos. Está claro ou não está claro? O sistema diz uma coisa e a Bíblia diz outra. Então isso é um problema que você tem que resolver na sua vida, irmão. Ou você fica com os religiosos, ou você fica com o que Deus está falando. O fariseu, ele defende tradição humana. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele fica com a palavra do que Deus disse. Porque o que Deus disse não tem como errar. Gálatas 3, 26. Todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ficou claro para vocês? Amém, abençoado? Por que são filhos de Deus? Verso 27. Gálatas 3, 27. Pois todos vós que fostes batizados nas águas por João Batista, amém? Diga, Gálatas 3, 27. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Então não vem com essa conversa de campanha para se revestir de Cristo, que isso é heresia, isso é mentira. Corrente para você ser revestido de Cristo. Isso é mentira, é heresia. Por quê? Levante a mão e diga, eu fui revestido de Cristo quando eu fui batizado em Cristo.
Diga, Gálatas 3:27. Não é o que está escrito? Você vai fazer uma campanha para ser o que você já é. Você pode fazer uma campanha para ser salvo? Diga, pela graça eu sou salvo. Você vai fazer uma campanha para ser abençoado? Diga, Deus me abençoou em Cristo. Você vai fazer uma campanha para ser liberto? Diga, Deus me libertou em Cristo. Então você não vai fazer uma campanha, não existe, não pode fazer uma campanha, uma corrente, para alguém ser revestido de Cristo. Porque Gálatas 3:27 diz claramente, olha lá, diga comigo, Gálatas 3:27. Todos nós que fostes batizados em Cristo. Sublinha na sua Bíblia, para deixar bem claro, por que o batismo em águas é desnecessário. Diga comigo, por que o batismo é desnecessário? Levante um dedo, faça assim, ó. Está escrito que há um só batismo. Diga Efésios 4:5. O outro dedo, diga, eu já fui batizado. Está escrito que eu já fui batizado em Cristo. Gálatas 3:27. Então faz assim, ó. Se há um só batismo e eu já fui batizado, então a Bíblia já se cumpriu em minha vida. O senhor entendeu isso faz tempo, né? O senhor que era de uma igreja da lei. Quantos anos na igreja da lei? Quantos? O senhor... 3 anos. Ele falou, graças a Deus só fiquei 3. Tem gente que está debaixo da lei até hoje, faz 30, 40, 50 anos debaixo da lei, recebendo condenação, ouvindo que vai perder a salvação, que o diabo vai pegar ele, vai entrar na vida, que o Espírito Santo saiu dele. É uma palhaçada, né? Espírito Santo entra, Espírito Santo sai. Espírito Santo entra, Espírito Santo sai. Aí eles falam assim, vê lá, hein, cuidado, hein. Se Jesus voltar numa hora que o Espírito Santo saiu, você não vai subir. Ora dizem que tem o Espírito Santo, ora diz o pastor que está com o diabo. O pastor fala, o diabo está na sua vida, irmão. Aí no outro culto, agora o Espírito Santo habita em você. No outro culto, o diabo está na sua vida. Aí então o crente fica, Senhor, não volte agora, que o diabo está na minha vida, senão eu vou ficar, não vou subir. Não é? E Paulo disse o que em Coríntios 14? Diga, que Deus não é Deus de confusão. Quando é que se acaba a confusão? Quando chega a graça e o apostolado na sua vida. Não é? Não é verdade? Alô? Quem aqui antes tinha um monte de dúvida, de pergunta? Quem tinha? Você não tinha pergunta, não tinha uma confusão? Agora acabou, não acabou? Ué, uma vez salvo, sempre salvo. Você está liberto para sempre. Você está justificado, justificado para sempre. Você está abençoado, abençoado. Quer dizer, então, acabou a confusão. Mas e o diabo? O diabo foi aniquilado. Acabou a confusão. Hoje Cristo reina absoluto em nossas vidas. Tem nada de diabo, abençoado. Então diga comigo para terminar, diga Gálatas 3:27. Diga, todos nós que fomos batizados em Cristo, já nos revestimos de Cristo. Diga, graças a Deus. Então por que o batismo é desnecessário? Diga, porque já fomos batizados em Cristo. Diga Romanos 6:3. E há um só batismo. Diga Efésios 4:5. Para terminar, diga, há um só batismo. E eu já fui batizado. Por isso que o batismo em águas é desnecessário. Porque se você se batizar em águas, você vai estar além da Bíblia, vai estar fora da Bíblia. Porque Efésios 4:5 diz que há um só batismo. Se você se batiza em águas, aí já são 2. Quando a Bíblia diz que há um só. Mas pastor, e o batismo nas águas? Eu já expliquei na primeira parte, né? Eu não vou pregar tudo de novo, né? Já expliquei na parte 1. Entra no nosso site e assista lá. O batismo é desnecessário, parte 1. Mais um texto. 1 Coríntios, capítulo 12. Tudo te mostrando e provando que o batismo nas águas é desnecessário. Não porque eu estou inventando, mas porque Paulo disse que nós já fomos batizados em Cristo. Vamos deixar claro, hein? Diga comigo, o batismo nas águas é desnecessário hoje,
Porque nós já fomos batizados em Cristo. Está claro para vocês? Não é porque é invenção do pastor, porque é esta igreja. Não é nada disso. É porque está escrito. O batismo nas águas era simbólico. Era sombra dos bens futuros. Como Jesus já morreu e tudo já está consumado, quando ele morreu, ele nos batizou nele mesmo. Romanos 6,3, não sabeis que nós fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 12, versículo 13, olha como que a Bíblia é clara, mais uma vez Paulo falando. 1 Coríntios 12, 13, Paulo falou, pois todos nós que seremos batizados, você está percebendo que, olha, diga comigo, Romanos 6,13. 3, diga, Romanos 6,3. Diga, fomos batizados em Cristo. Diga, Gálatas 3,27. Fomos batizados em Cristo. Diga, Coríntios 12,13. Fomos batizados. O que tem em comum nesses 3 versículos? O verbo que está no passado. Romanos 6,3. Fomos, não é seremos. Não é seremos no futuro. Fomos. Por que está escrito fomos batizados? Não estou nem sabendo de nada, pastor. Por que fomos? Fomos porque Jesus morreu na cruz. Quando é que nós fomos batizados? Diga, quando Jesus morreu. Por isso que Romanos 6,3 diz que fomos batizados na sua morte. Está claro ou não está claro? Então, Romanos 6,3, olha o verbo, fomos, não é seremos. O batismo em águas é desnecessário por quê? Romanos 6,3, porque já fomos batizados em Cristo. O batismo em águas é desnecessário por quê? Gálatas 3,27, porque já fomos batizados em Cristo. O batismo em águas é desnecessário por quê? 1 Coríntios 12,13, olha lá. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Aqui Cristo é chamado de Espírito. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque Paulo disse, 2 Coríntios 3, ora, o Senhor é o Espírito. E quem que é o Senhor? Cristo. Então Cristo é o Espírito. Amém, abençoado? Diga comigo, batizado em Cristo. E batizado no Espírito. Diga a mesma coisa. Diga, porque Cristo é o Espírito. Coríntios 12,13, ó. Pois todos nós fomos batizados em um só Espírito. Agora presta atenção. Formando um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Amém, abençoados? A todos nós, judeu, gentil, todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Como é que nós, gentios, que não temos nada a ver com as leis judaicas, vamos nos submeter a batismo em águas? Não tem cabimento uma coisa dessa. Por isso que Paulo disse, 1 Coríntios 1,17, Paulo enviado aos gentios, ele falou, Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Está claro ou não está claro? Bem explicadinho, né? Bom, vamos ver agora aqui, o batismo, escreva no seu caderno, o batismo em águas se tornou rudimento, coisa desnecessária, coisa da terra, do mundo, né? Olha aqui, ó, Hebreus capítulo meia dúzia, batismo, diga comigo, batismo é rudimento judaico. Ó, pastor, você está dizendo então que nós que batizamos vamos para o inferno? Eu falei isso. Pastor, você está dizendo então que nós que já se batizamos não temos a salvação? Eu falei isso. Não, o tema da mensagem, o batismo é desnecessário. Você se batizou? Você não ficou nem mais salvo e nem menos salvo. Você já era salvo em Cristo. Alô, você que se batizou nas águas, você não foi salvo pelo batismo nas águas. Você foi salvo em Cristo. Está claro ou não está claro? Porque se você foi salvo no batismo nas águas, Jesus não precisava morrer na cruz. Porque o batismo de João era antes de Cristo. Então não precisava Jesus morrer, era só continuar batizando.
E o problema é que as igrejas até hoje estão fazendo batismo. E qual que é o problema? Bom, João Batista era antes de Cristo, né? E as igrejas? Depois de Cristo. Quem está entendendo? Quer que eu fale de novo? João Batista fazia batismo antes de Cristo. E as igrejas evangélicas estão fazendo batismo, sendo que nós estamos depois de Cristo. E aí? Como é que faz? E o pior, hein? E o pior, hein? E o pior. Gentil batizando gentil. Na Bíblia não tem isso. Na Bíblia não tem. Pode ler a Bíblia, eu tenho 40 Bíblias em casa. Na Bíblia tem judeu batizando judeu e judeu, Pedro, batizando gentil, Cornélio, que estava errado. Paulo, em Gálatas 2, exortou a Pedro. Então, judeu batizando gentil até encontramos na Bíblia. Mas gentil batizando gentil não existe. Tá claro ou não tá claro? Pensa numa igreja que você conhece, uma igreja evangélica. Já lembrou? Não é uma igreja de gentil? E batizando gentil? Que heresia que é essa? Batismo é desnecessário. Diga, por quê? Efésios 2:8, porque pela graça somos salvos. Está claro ou não está claro? Alô, o que Paulo disse em Efésios 2:8? Pela graça sois salvos. Mas para quem que ele falou isso? Alô, ele falou, pela graça sois. Mas quem é esse sois? Diga, nós os gentios. Está claro ou não está claro? Facinho entender, né? Hebreus 6. Quem já achou Hebreus 6? Diga comigo, o batismo é rudimento judaico. Você escreveu? Anota aí, ó, o batismo é rudimento judaico. Nós somos judeus? Não, nós somos gentios. O batismo é rudimento judaico e a igreja, ela precisa deixar essas coisas de judeu. Eu sou apóstolo de Cristo, eu não sou discípulo de Jesus. Pedro, Tiago, João, Barnabé, Tadeu, Mateus, Marcos, eles eram discípulos de Jesus. Eu não sou discípulo de Jesus. Discípulo quer dizer seguidor. Eu não sou seguidor, Jesus já morreu. Como que eu vou seguir um morto? Jesus já morreu. Não, mas ele está vivo. Cristo está vivo. E ele não está vivo andando em Jerusalém. Diga, Cristo vive em mim. Diga, porque nós somos o templo de Deus. Amém, abençoados? Então nós não seguimos Jesus de Nazaré, hein? Está claro ou não está claro? Quem seguia Jesus de Nazaré era Mateus, Marcos, João, Tiago, Pedro. Nós não. Nós estamos em Cristo. Está claro ou não está claro? Alô, esse entendimento é um nível que o povo em graça alcançou. Que quem está ainda debaixo de uma igreja da lei não sabe o que é isso. Ele pensa que Cristo e Jesus é a mesma coisa. Só que você vai ler Mateus, Mateus não fala Jesus Cristo, fala Jesus de Nazaré. Aí você vai ler Romanos, vai ler Efésios, vai ler Gálatas, Paulo não fala Jesus de Nazaré, Paulo fala Jesus Cristo. É um nível, né? É uma outra glória. Diga comigo assim, ó, nós fomos conduzidos para uma outra glória. Por isso que Paulo disse que nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Lembra de Efésios? Efésios 1, fomos transportados para uma outra glória. Nós entendemos, porque nós temos a mente de Cristo. Quem recebe? Quem pode falar, papai? Apóstolo, por que as igrejas da lei não nos entendem? Olha, eu falo com um crente evangélico da lei, ele não entende, ele não aceita, porque ele não tem a mente de Cristo. A mente de Cristo está desligada na vida dele. Por quê? Segundo Coríntios 3,14, enquanto ficam lendo a antiga aliança, permanece o mesmo véu. Enquanto ficam lendo a antiga aliança, permanece o mesmo véu. Olha como que eles leem a Bíblia. Eles leem a Bíblia assim, ó. Consegue entender alguma coisa? Não, porque eles têm um véu. 35 anos de crente evangélico e não entende a graça de Deus, porque tem um véu.
2 Coríntios 3,14, para você aplaudir. Somente em graça, somente em Cristo o véu é abolido. O que Paulo disse? 2 Coríntios 3, o que Paulo disse? Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor. Nós estamos com o rosto descoberto. Eles não, eles ainda têm um véu. Estão há 30, 40 anos na lei e não entende nada. Eu tenho uma prima debaixo da lei aí, ó. Nossa, mas é mais burro que uma mula, não entende nada. Não entende. O véu. Você entendeu o véu? Entendeu o véu? O véu! Aí não entende mesmo, não consegue entender. Enquanto não tirar o véu, pegou tirar o véu? Enquanto não tirar o véu, não vai entender. Ó como que elas estão. Ó. Estão lendo a Bíblia assim, ó. Lê Efésios, lê Coríntios, eles lê Gálatas, mas não entende nada. Por quê? Porque tem um véu. 2 Coríntios 3,18, Paulo diz, mas nós com o rosto descoberto. Nós em graça estamos com o rosto descoberto. Deixa eu fazer uma piadinha aqui. Como é que o pessoal da Mundial vai entender a graça se o apóstolo fica dando véu para eles? O apóstolo fica dando toalhinha para eles? Acho que é para não enxergar mesmo. A toalhinha que o apóstolo dá, acho que é para não enxergar. Nós estamos aqui tirando a toalhinha e o apóstolo está dando toalhinha. Hebreus 6, diga comigo, o batismo é rudimento judaico. Hebreus 6, o batismo é rudimento judaico e a igreja, ela precisa deixar essas coisas de judeu. Diga, a igreja do Senhor Jesus na terra precisa deixar as coisas de judeu. Por que tem que deixar as coisas de judeu? Porque senão, como é que Cristo chega no japonês, que não é judeu? Japonês vai ter que usar véu? Japonês vai ter que participar da Páscoa? Japonês não tem nada a ver com a lei, vai ter que participar de Páscoa, vai ter que participar de festa de Pentecostes. Japonês, coreano, chinês, tem nada a ver com a lei. Escreva, a igreja de Jesus Cristo na terra precisa deixar os rudimentos judaicos. Vamos ver comigo. Se estiver escrito, eu creio. Hebreus 6, verso 1. Se estiver escrito, eu creio. Vamos ver o que está escrito. Hebreus 6, 1. Pelo que, continuando com os ensinos... Não é continuando, está escrito? Hebreus 6, verso 1. Pelo que, continuando com os ensinos... O que está escrito aqui? Deixando. Tá ou não está? Então nós temos que... Nós não, já deixamos faz 17 anos. Estamos em fevereiro de 2014, em março agora faz 17 anos em graça. 17 anos que nós deixamos, a Bíblia manda deixar. Alô, nós não temos que viver a Bíblia? Olha lá, Hebreus 6, ó. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo. Que Cristo? O Cristo segundo a carne, o de Nazaré. O batismo, o jejum, oração do Pai Nosso, unção com óleo, subir no monte. Olha lá, ó, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição. E o mais importante, eu julgo mais importante que deixar e prosseguir, mais importante, não lançar de novo. Não lançar de novo. Hebreus 6, verso 1. Deixando os rudimentos. Deixamos. Prossigamos para a perfeição. Prossigamos. O mais importante, não lançar de novo. Quer dizer, então eu recebo a graça e domingo eu faço batismo. Então estou lançando de novo. Eu falo que eu recebo a graça de Deus em Cristo em minha vida.
Aí no domingo eu falo, você que é um pecador, vem aqui na frente para Deus escrever seu nome no livro da vida. Então eu estou lançando de novo. Então eu não deixei coisa nenhuma. Quem está entendendo? Deixar é deixar. Hebreus 6, verso 1. Deixando, interessante, né, abençoada? Quando Deus me revelou a graça, eu sou pastor já há mais de 20 anos. Quando Deus me revelou a graça, parece que eu nunca tinha visto Hebreus 6. Falei, eu não acredito, meu. Eu acho que alguém escreveu hoje de manhã, porque eu já sou pastor há 5 anos, eu nunca li esse texto. Eu já tinha lido. Mas sabe qual que era o problema? Eu já era pastor, mas olha como que eu fui ler Hebreus 6. Eu fui ler Hebreus 6 assim, com véu. Aí eu não enxergava, não entendia nada. Tirei o véu. Faz 17 anos. Alô, vê se a Bíblia não é clara, irmão. Não, vê se não é clara. Eu não vou forçar a interpretação, eu só vou ler. Hebreus 6:1. Pelo que, deixando os ensinos elementares, aliás, circule o verbo deixar, deixando, marca aí. Aliás, o Espírito Santo está mandando a igreja fazer 3 coisas. 3 coisas, Hebreus 6:1. Deixar os ensinos elementares. Segundo, prosseguir, ou seja, crescer na graça, no conhecimento. Prosseguir para a perfeição. Terceiro, não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Diga comigo. Primeiro, deixar os rudimentos. Diga. Segundo, prosseguir para a perfeição. Diga. Terceiro, não lançar de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Diga, obras mortas. Irmão, domingo tem batismo, se você não batizar, você não vai ser salvo, hein? Então venha no batismo. Diga, isso é obras mortas. Diga, porque já fomos batizados em Cristo. Irmão, você precisa aceitar Jesus, para que Deus escreva seu nome no livro da vida. Diga, isso é uma obras mortas. Diga, porque fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Está claro ou não está claro? Papai. Hebreus 6:1. Não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O que são obras mortas? Hebreus 2:14. O diabo já foi aniquilado. Então você não tem mais que ficar pensando em diabo, com medo de diabo, lutando contra o diabo, porque o diabo já foi aniquilado. Se você ficar aí nas suas conversas, irmão, o diabo ontem, o inimigo é sujo, então nós temos que... Isso é conversa sobre obras mortas. Vamos fazer uma campanha de libertação. Sai! E sabe qual que é o novo louvor deles agora? Eles não têm sexta-feira forte para dizer, sai! Sabe qual que é o louvor agora? Na casa do Senhor não existe Satanás. Show, Satanás. Show. Diga, obras mortas. Diga, porque o diabo já foi aniquilado. Olhem para mim. Você acha que eu vou, por 1 segundo, sabe o que é 1? É o intervalo do 1 para o 2. 1, 2. Você acha que eu vou por 1 segundo fazer... Ai, diabo da minha vida. Eu não. Eu vou fazer assim, graças a Deus que o diabo foi aniquilado pela morte de Jesus. Papai. Quem pode falar, papai? Ai. Olha lá, agora eu vou ler de uma pancada só. Hebreus 6:1 e 2. Pelo que deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus e o ensino sobre batismos. Diga comigo, o ensino sobre batismos é obras mortas. Diga Hebreus 6:1, está escrito aqui, diga Hebreus 6:1. Aí as igrejas estão brigando,
Não, nós fizemos teologia e nossa tese teológica é que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem a outra igreja. Não. Nós não aceitamos isso. No nosso estatuto, nós fizemos a teologia e a nossa tese teológica é essa. O batismo tem que ser em nome de Jesus. Aí vem a terceira igreja. Não. Na nossa igreja, batismo tem que ser no rio, igual João Batista. Aí vem a quarta igreja, a quarta. Não. Batismo pode ser no batistério mesmo, não tem problema nenhum. Pode ser no batistério. Aí vem a quinta igreja. Batismo na nossa igreja é só por aspersão. Só molha a cabecinha assim, tá bom. Aí vem a outra igreja. Não. Batismo tem que molhar tudo. Diga comigo. Tudo obras mortas. Diga Hebreus 6:1. O Espírito Santo diz que a igreja de Cristo deve deixar esses rudimentos e prosseguir para a perfeição, e não lançar de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e ensino sobre batismos. Só se está claro para você. Está claro ou não está claro? Então dá uma salva de palmas ao Senhor. Hebreus 6:2. O ensino sobre o batismo, imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Verso 3. E isto o quê? Verso 1 e 2. E isto faremos se Deus o permitir. Isto faremos o quê? Deixar os ensinos elementares, prosseguir para a perfeição, não lançar de novo o fundamento de arrependimento às obras mortas, ensino sobre batismo. Verso 3. Isto faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados. Aí ele começa a explicar que uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez reconciliado para sempre. Obras mortas são obras mortas. Não adianta você ficar aí batendo nesse assunto aí que não vai dar em nada. Não adianta você ficar discutindo, brigando, porque o batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o batismo em nome de Jesus, o batismo no rio, isso aí é obras mortas. O batismo, seja qual for, diga, é obras mortas. Diga, a Bíblia diz claramente, há um só batismo. Diga, Efésios 4:5. Diga, nós já fomos batizados em Cristo. Diga, Romanos 6:3. Está claro ou não está claro? Então, ensino sobre batismo são obras mortas. Há um só batismo, já fomos batizados. Acabou. A confusão sobre o batismo que está nas igrejas. Vamos mexer nesse assunto um pouquinho? Diga, apóstolo, por que tem confusão nas igrejas? Sobre batismos. Gálatas capítulo 2. Agora você saber por quê. Por que tem confusão nas igrejas sobre batismo, a respeito de batismo? Aqui não tem, graças a Deus, faz 17 anos. Né? Gálatas 2. Quem já achou Gálatas 2? A confusão sobre batismo existe por causa dos dois evangelhos. Só por causa disso. Eu não sei, eu não vou falar que o Espírito Santo errou, tá? Claro que ele é Deus, ele não erra. E também nem quero ensinar a Deus. Senhor, o Senhor me entende, eu não quero ensinar. O Senhor conhece meu coração. Mas se a Bíblia tivesse anulado tudo de Atos para trás, né? Anulado tudo, porque a confusão está tudo em cima de Mateus, de Marcos, de Lucas, tudo em cima disso aí. Se tivessem ensinado de Romanos para frente, não teria confusão nenhuma. Porque de Romanos para frente, você ia achar Romanos 6:3. Já fomos batizados em Cristo. De Romanos para frente, você ia achar 1 Coríntios 1:17. Cristo não me enviou para batizar. De Romanos para frente, você ia achar Gálatas 2:3-26. Todos somos filhos de Deus. Então a confusão existe nas igrejas por causa dos dois evangelhos. Veja Gálatas 2:7. Gálatas 2:7, veja aí. Olha lá, ó, Gálatas 2:7. Paulo falou, pelo contrário, viram
que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão. Gálatas 2,7. Paulo falou: viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como o evangelho da circuncisão foi confiado a Pedro. Então, no verso 7, Paulo fala que aqui havia 2 evangelhos. Está claro ou não está claro? Ou tem véu aqui em alguém ainda? Tem alguém com véu aqui? Olha aqui a língua portuguesa. Ó. Língua portuguesa. Ó. Gálatas 2,7. Viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o quê? Diga, o evangelho. O evangelho da circuncisão. Então, quantos evangelhos tem aqui no verso 7? 2. Então, a confusão sobre batismo existe na face da terra por causa dos 2 evangelhos. E quais são os 2 evangelhos? Diga, o evangelho da circuncisão. Diga, aos judeus. Diga, o evangelho da incircuncisão. Aos gentios. Nós, no Brasil, brasileiro, nós somos judeus ou somos gentios? Gentios. Então nunca era para ter havido confusão em todas as igrejas no Brasil. Nunca era para ter havido. Por quê? Porque todas as igrejas do Brasil são igrejas de gentios. Se são igrejas de gentios, não tem nada a ver com Pedro, Tiago e João, que foram aos judeus. Teriam que ter lido Paulo, que é o apóstolo dos gentios, e então iriam lembrar que Paulo disse em Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. Nunca haveria confusão. Agora tem confusão hoje, porque a igreja né? A igreja a igreja da pombinha branca, a igreja do chapelão, do óculos Ray-Ban, fazendeiro. Então, todos firmados no evangelho da circuncisão, sendo que todos eles são gentios. Aí o apóstolo Marcos Gomes aparece, mostrando na Bíblia. Tem gente que fala assim, não, isso aí é heresia, não é assim não. Porque a mente está cheia de fortaleza, cheia de um falso evangelho. De um evangelho que foi só para os judeus, antes da graça ser revelada a Paulo. Quando a graça foi revelada a Paulo, esse evangelho acabou, ficou para trás. Paulo disse, o Senhor me revelou a graça foi dada para mim. Olha, escutai eu, Paulo, a verdade está em mim, hein? Ou seja, eram para depois de Paulo para frente, todos deixar Pedro, Tiago e João e começar a ouvir Paulo, pois ele foi o único que disse, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo, não de Jesus de Nazaré, de Cristo. Está aí a confusão. Diga, 2 evangelhos. Diga, um já não vale mais. Diga, um já não tem mais valor. Qual o evangelho que não tem valor? O evangelho da circuncisão, que tem que batizar, que tem que jejuar, tem que participar da Páscoa, esse evangelho não tem mais valor. Porque esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é um evangelho que alcança todos, tribos, nações, tribos e línguas, povos, todos os povos. O evangelho da circuncisão não alcança todos. Você vai mandar o japonês circuncidar? Você vai mandar o chinês, o coreano participar da Páscoa? Você vai mandar um japonês, um coreano, um chinês participar de pães asmos, que é extremamente coisa de judeu? Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então diga, o evangelho da circuncisão hoje não tem mais valor. Por quê, hein? Diga, porque a graça já foi revelada a Paulo. E isso só faz um pouquinho mais que 2000 anos. E até hoje ninguém está percebendo nada. Tudo firmadinho em Pedro, Tiago e João. Tem até uma igreja que diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça, não tem? Interessante que eu nunca li isso na Bíblia. Eu tenho 40 Bíblias, eu nunca li o texto que diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. Eu acho que eu sou o único que nunca li isso.
Mas tem uma igreja aí que, não, Pedro foi crucificado. Inventaram até a cruz de São Pedro. A cruz de Cristo, ela é assim, ó. A cruz de Cristo. A do São Pedro é assim, ó. Para mim isso é anticristo, hein? Não tem nada de cruz de São Pedro, isso é anticristo. Cruz de São Pedro? O que é isso aí? As pessoas deixam de crer na Bíblia para crer em tradições. Oh, mas a tradição da nossa igreja, de 1500 anos, diz que Pedro foi crucificado de ponta cabeça. A tradição diz isso? É. E o que a Bíblia diz? Porque se estiver escrito, a Bíblia não diz nada sobre isso. Então eu não creio. Está claro ou não está claro? Oh, eu descobri que a Maria apareceu para 2 crianças e ela disse que era preciso, de hoje em diante, prestar devoção a Maria. Que heresia, hein? Êxodo 20. Não terás outros deuses diante de mim, só o Senhor teu Deus adorarás. Que negócio é esse que a Maria apareceu para 2 crianças e que de agora em diante tem que prestar devoção e culto a ela? Que conversa que é essa? Gálatas 1. Ainda que um anjo anuncie outro evangelho, seja maldito, seja anátema. Aonde Paulo mandou prestar culto a Maria? Aonde? Se estiver escrito, eu creio. Também se não está escrito, comigo não tem conversa, hein? Eu desço a borracha. Para terminar, em 5, 8 minutos eu termino. Apóstolo, você disse que ia falar sobre Marcos 16. É agora. Is now. Is now or never. É agora. É agora, hein? Apóstolo, você disse que ia ler sobre Marcos 16. Eu já li. Eu já falei sobre Marcos. Você não percebeu que eu já falei? Ué. Eu já falei sobre Marcos 16, você não percebeu? Eu vou ter que ser mais claro. Abre aí em Marcos 16. Mas deixa aberto também em Gálatas 2, né? Porque você não pode ler só Marcos sem consultar o nosso apóstolo Paulo. Porque Deus não é Deus de confusão. Então abre Marcos 16. Marcos 16. Mateus, Marcos. Esse Marcos 16 aqui, ó. As igrejas agarram em Marcos 16 com unhas e dentes. Lembrando as igrejas e os teólogos, aliás, os teólogos deveriam falar isso para as igrejas, né? Para as congregações, que, já que estudaram teologia, que Marcos 16 não faz parte do texto original. O padre João Ferreira de Almeida que colocou. Então, se não faz parte do original, por que estão firmados nele? Está vendo que o povo não sabe nada? Quem já achou Marcos 16? Que texto que eu vou ler, hein? Marcos 16? Claro que não. Verso 14. Você acha que eu vou ler? Diga, texto com contexto, diga isso. Não pode ler Marcos 16, 16. Você tem que começar a ler Marcos 16, 14. As igrejas não lê só o verso 16? Lê ou não lê? Fica firmado em Marcos 16, 16. Mas leia o 14 antes. Diga bem forte, Marcos 16, 14. Você vai ver que quando eu começar a ler, você já vai entender. Marcos 16, 14. Mais tarde, Jesus apareceu aos gentios. O que nós somos? Gentios. Jesus apareceu aos gentios? Não, ele apareceu a quem? Aos judeus. Então circule na sua Bíblia, aos 11. Você é um dos 11, é? Eu não tô sabendo. Você é um dos 11? Você que é Tadeu? Ah, você que é o Tomé, né? Ué, um dos 11. Você que é o Pedro que negou Jesus 3 vezes, é isso? Marcos 16, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, não se esquecendo que os 11 eram 11 judeus. Mais tarde Jesus apareceu aos 11. Se você não sabe quem são os 11, é só ler Mateus 10, tá? Marca aí, ó. Mateus 10 fala dos 12, certinho. E por que fala 11? Porque um já tinha. Então só tinha 11.
Marcos 16, 14. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, língua portuguesa, disse-lhes para quem? Verso 11, aos 11. Está claro ou não está claro? Marcos 16, 15. Disse-lhes, isso é língua portuguesa. Disse-lhes, verso 14, disse aos 11. Eu estou na Bíblia, hein? Marcos 16, 15. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Para aí. Está vendo, apóstolo? Jesus mandou ele pregar o evangelho. Mandou ou não mandou? Está escrito? Mandou pregar o evangelho, não é? Só não falou que era da circuncisão. Alô? Será que você ainda está com... Tira o véu e vê Cristo. Aqui, Jesus apareceu aos 11 discípulos judeus. Nós, o povo gentil, só aparecemos na história bíblica quando Paulo, a ele é revelado a graça, e então Deus envia Paulo aos gentios para pregar o evangelho da incircuncisão, que não precisa se batizar, que não precisa de Páscoa, não precisa de sacrifício, de jejum, de obras mortas. Alô? Eu não falei aqui agora alguns minutos que a Bíblia fala de 2 evangelhos? Falei ou não falei? O problema é que em Marcos 16, 15 não está escrita a palavra circuncisão, né? Mas para quem não tem véu, Marcos 16, 15, ó. Disse-lhes, ide por todo mundo, pregai a toda. Que evangelho que é esse? O evangelho da circuncisão, ou seja, o evangelho aos judeus. Diga comigo, escreva aí, diga, nesse tempo, só havia esse evangelho. Marcos 16. Eu não sei nem se Paulo era nascido. Claro que era. Porque nós somos gentios. Até aqui em Marcos 16, a palavra de Deus não é para nós. Está claro ou não está claro? Por quê? Diga, porque nós, os gentios, estamos muito depois de Marcos 16. Está claro ou não está claro? Diga, nós, os gentios, diga, principalmente os brasileiros, estamos muito depois de quando Paulo apareceu. Ou seja, nós estamos aqui, ó, século 21, 2000 e poucos anos depois da morte de Jesus, e você vem comigo para cima de mim com Marcos 16? Um evangelho para judeu? Está claro ou não está claro? Por favor, eu falei para você comparar com Gálatas 2,7. Nem precisava, mas leia aí. Gálatas 2,7, não falei para você? Gálatas 2,7. Olha lá, ó. Gálatas 2,7, Paulo disse, viram quem? Quem é que viram? Olha o verso, olha aqui, ó. Olha o verso 9. Quem viram? Tiago, Pedro e João. Não está escrito aqui? Gálatas 2,9, ó. Quando conheceram a graça que me fora dada. Paulo falando. Gálatas 2,9. Me segura aí um tempinho, hein? Mais uns 5 minutos. Gálatas 2,9. Paulo diz, quando conheceram a graça que me fora dada. Tiago, Cefas quer dizer Pedro. Parece que o sistema já não traduziu para complicar, né? Cefas quer dizer Pedro. Por que no verso 14 escreveu Pedro e no verso 9 colocou Cefas? Parece pegadinha do malandro, não parece? Parece pegadinha do malandro? Caramba, meu, se escreveu no verso 14 Pedro, por que no verso 9 não põe Pedro também? Se Cefas quer dizer Pedro. Parece que é para os caras não entender mesmo, né? Pegadinha do sistema. Gálatas 2,7, Paulo falou, eles viram que o evangelho da incircuncisão, ou seja, o evangelho que não precisa se batizar, porque é desnecessário para a salvação. Só levante a mão quem está entendendo o que eu estou falando. Diga comigo, o evangelho que Paulo prega é o evangelho da incircuncisão, onde é desnecessário as obras de judeus.
Diga, pois nós somos gentios. Só quem está entendendo. E eu oro para que o véu lhe seja arrancado. Senão você vai falar que eu sou um herege e não vai conseguir enxergar a glória de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sou herege, eu estou eximiamente na Bíblia, sem tirar um versículo. Apenas estou te explicando como era antes da graça ser revelada, em Marcos 16, e como que é agora, depois que a graça foi revelada. Ah, então como é que você me explica já em Atos? Já em Atos, a graça já tinha sido revelada. Então vamos lá em Atos, por isso não. Abre aí sua Bíblia. Atos, capítulo 8. Atos 8. Apóstolo, aqui em Atos 8, tinha batismo, hein? Atos 8, vamos ver. Se você quer aprender mesmo, tem que me segurar alguns minutos a mais, hein? Amém, abençoados? Que eu não posso parar a unção do Espírito, não. Atos, vamos em Atos 2 primeiro. Vamos em ordem cronológica. Bem rapidinho, cronológica. Atos 2, 38. Agora eu vou ter que ser rápido, vou rapidinho. Atos 2, quem já achou? Atos 2, 37. Ouvindo eles isto, eles quem? O povo judeu, compungiram-se em seu coração e perguntaram para quem? Para Paulo? Para quem que perguntaram? Para Pedro. Pedro era um homem que conhecia o evangelho da circuncisão. Ele conhecia a graça aqui? Não, porque Atos 2 a graça não tinha sido revelada. Porque a graça foi revelada em Atos capítulo 9, para o apóstolo Paulo. Nós estamos em Atos 2. Está claro ou não está claro? Vamos em ordem cronológica. É verdade que em Atos 2, Jesus já tinha ressuscitado. Já era uma nova aliança. Mas a graça não havia sido revelada. Para ninguém. Então o que Pedro sabia era isso aqui que ele sabia. O que ele sabia era Marcos 16. E ele aplicou aqui. Olha lá. Ó. Atos 2, 37. Ouvindo eles isso, compungiram seu coração, perguntaram a Pedro e aos irmãos. Aos demais apóstolos. Alô, quem que eram os demais apóstolos? Pedro, Tiago, João, Mateus, está claro ou não está claro? 38. Disse-lhes Pedro. Aliás, está mais para João Batista, né? Disse-lhe Pedro, arrependei-vos. Alô, não era o que João Batista fazia? Era ou não era? Mateus capítulo 3, verso 6. Ele pregava o batismo do arrependimento. Isso era João Batista. João Batista em Mateus 3. Olha em Atos 2, 38, o Pedro fazendo o que João Batista fazia. Olha lá, Atos 2, 38. Disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja o quê? Batizado. Nós podemos condenar Pedro? Não, porque ele está firmado em Marcos 16. Quem está entendendo? Que é o evangelho da circuncisão. Quem está entendendo? Vamos agora em Atos capítulo 8, rapidinho. Atos 8. O batismo é desnecessário, parte 2, para terminar. Atos 8, verso 35. Atos 8, 35. Aí eles vão falar assim, mas e o Filipe batizou o eunuco? Eu vou mostrar, abençoado. Eu tenho 40 Bíblias, eu conheço todos os textos que falam de batismo. Tanto os que era, como o que é. Como era e como é. Eu sou apóstolo, então eu sou mestre na palavra. Você não precisa me lembrar que eu conheço. Atos 8. Olha lá. Atos 8, 35. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, anunciou-lhe a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou, o eunuco perguntou para o Filipe, vê, aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Por que o eunuco está falando de batismo? Quem é que estava evangelizando ele? Quem? O apóstolo Paulo? Não, Filipe. Aquele de João 14. Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta. É o mesmo. Alô, me permita. É o gosto do Espírito Santo, de ter o conhecimento pleno. O eunuco não sabia de nada. Ele estava lá na carroça de viagem,
Aí o eunuco estava lendo a Bíblia, o Filipe perguntou, você tá entendendo o que você está lendo? Não tem quem explica. Aí o Filipe, firmado em Marcos 16, é agora. É agora. Aí explicou para o eunuco, o Filipe, olha eunuco, você tem que batizar para ser salvo, hein? Jesus disse, quem crê e for batizado será salvo. O Filipe falou, para. O eunuco falou, olha, aqui tem água, então para mim ser salvo eu tenho que batizar? O eunuco disse, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Atos 8, verso 38. Mandou parar o carro e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco. E o que o Filipe fez? Batizou. Podemos condenar Filipe? Não, porque ele está afirmado em Marcos 16. O evangelho da circuncisão. Porque até aqui não tinha sido revelado a graça e o apostolado, que é o evangelho da incircuncisão. Ou seja, o evangelho que diz que o batismo em águas é desnecessário, porque pela graça somos... Alô, o eunuco já não era salvo? Mas o que o Filipe pregou? Igual os batistas. Olha, quem crer e for batizado será salvo. Aí o eunuco tremeu. Se você não crer, você vai para o inferno. Então, olha a água aqui, então me batiza logo. Aí eu imagino o eunuco. Agora eu estou salvo. Como agora eu estou salvo? Se Jesus já tinha morrido pelos pecados do eunuco, já tinha reconciliado o eunuco com Deus em Cristo. Mas ninguém sabia disso. Quem está entendendo? Atos capítulo 10, para terminar, tem mais 2 textos. Atos 10. Agora é o Pedro, né? De novo. Atos 10, 44. Te lembrando que quem está contando toda essa história é Lucas, que escreveu o livro de Atos. Atos 10, 44. Dizendo Pedro ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Olha que maravilha. O Pedro pregando, de repente o Espírito Santo se manifestou. Uma maravilha, uma glória, né? 45, Atos 10, 45. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro... Alô? Os fiéis que eram da circuncisão eram o que, gentil? Fiéis da circuncisão eram todos? Todos judeus. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios. Aqui já tem 2 povos. Então no culto, na casa do Cornélio, teve um culto na casa do Cornélio, o Pedro foi com vários irmãos crentes, judeus. E na casa do Cornélio, vários gentios. No 44, o Espírito Santo manifestou, foi uma glória. No 45, os judeus se maravilharam. Nossa, os gentios também receberam o Espírito Santo igual nós. Que glória, hein? 46. Atos 10, 46. Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Então perguntou Pedro. Estava indo tão bem, como diz o velhinho da escola do professor Raimundo, né? Estava indo tão bem, meu. Podia ter ficado parado ali, quieto, né? O Espírito Santo manifestou, o dom de línguas... Né? Uma maravilha, o culto estava uma maravilha. Aí o Pedro, olha o Pedro, olha lá, ó. Atos 10, 46. Perguntou Pedro, pode alguém recusar o quê? Mas eles nem pediram água, abençoados. Alô, uma pergunta. Quem que é mais importante num culto? O Espírito Santo, que é a presença de Deus, ou a água de um rio ou de um batistério? Qual que é mais importante? Parece que o Pedro não sabia disso, né? As pessoas já batizadas com o Espírito, falando em línguas, uma glória, 46. Aí o Pedro falou, pode alguém recusar a água para que não sejam o quê? Batizados. Ele queria batizar. Ele estava firmado em Marcos 16. O evangelho da circuncisão. Atos 10, 47. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Se eu estou lá, eu falava, Pedro, se eles receberam o Espírito Santo, não precisa de água. E ninguém falou nada, né? Porque ninguém sabia de nada. Eles ainda estavam como? Com o véu. Tanto Pedro como os demais. O Pedro falou, vocês estão vendo que maravilha? Olha os gentios falando em línguas. Olha os gentios receberam o Espírito Santo. Vocês estão vendo?
Pode alguém recusar água para que eles não sejam batizados? Eu falaria, pode, que eles foram batizados em Cristo, pela graça são salvos. Mas ninguém sabia. Atos 10, 47. Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados esses, que também receberam como nosso Espírito Santo? 48. E mandou que eles fossem o quê? Batizados. Diga, firmado em Marcos 16. Quem é que batizou? Foi Pedro ou foi Paulo? Pedro. Pregando o evangelho da circuncisão. Levando aos gentios. Aí está errado. Aí está errado. Vamos lá, mais um texto. Atos 18. Pastor, você está falando de batismo aí, mas a Bíblia fala que Paulo também batizou. É o que eu vou ler. Você está falando aí, mas Paulo batizou. Eu vou ler agora. Atos 18. Quem já achou? Atos 18, versículo 8. Estou resumindo, tá? Atos 18, verso 8. Paulo falou, Crispo. Paulo não, Lucas falando, né? Estou lendo o livro de Atos. Atos 18, verso 8. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram o quê? Batizados. Agora nós vamos ler 1 Coríntios 1. Não fecha o Atos, não. Abre 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Porque o assunto aqui fala sobre Paulo em Corinto. 1 Coríntios 1, quem já achou? Verso 17. 1 Coríntios 1, 17. Confira comigo o que Paulo diz. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Olha aqui o verso 14. 1 Coríntios 1, 14. Paulo falando, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo. Aí você confere Atos 18, verso 8. Paulo está falando, é verdade mesmo, eu batizei Crispo, carcereiro, porque eu estava no meio dos judeus, os judeus estavam tudo de olho em mim. Queriam saber qual que era a minha, porque eu judeu, comecei pregando esse negócio de graça, e eles, né, até que tive que raspar a cabeça, porque tive que dar um miguezinho com eles, porque eles queriam me pegar. Eles queriam me pegar, então eu raspei a cabeça, né? Então, mas a verdade é o seguinte, ó, Cristo não me enviou para batizar. Vamos terminar com o último versículo da noite? Efésios. Efésios, capítulo 2. Li vários textos onde quem recebeu de Deus olhos iluminados entendeu que o batismo é desnecessário, tá? Batismo desnecessário. Um dia eu perguntei para um pastor, aí eu falei para ele assim, ô pastor, o batismo salva? O pastor estudou teologia e falou, não, o batismo não salva. Aí eu falei para ele, então por que você faz batismo? Aí ele não sabia o que responder, né? Se não salva, por que você está fazendo? Aí ele falou, não, para se tornar membro da igreja. Coitado do pastor, fraquinho, né? Fraquinho, né, pessoal? Falar que o batismo, que ele faz batismo para que alguém se torne membro da igreja, aí eu fui obrigado a falar, né? Aonde que a Bíblia diz isso? Ô pastor, nós somos membros do corpo de Cristo, que é muito mais importante que ser membro de uma denominação, seja ela qual for. Para terminar, Efésios 2. Quem já achou? O último texto com chave de ouro, hein? O batismo é desnecessário, parte 2. Terminando aqui agora. A primeira parte você encontra no nosso site, graçaapostolado.com. Efésios 2, verso... Eu vou ler desde o verso 11.
Eu ia ler só um versículo, mas as coisas o véu tem que cair, tem que arrancar mesmo, né? O véu tem que cair de fato, de verdade. Efésios 2:11, Paulo falou: portanto, lembrai-vos que vós outrora quando? Diga, na lei. Lembrai-vos, Efésios 2:11, lembrai-vos que vós outrora éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Quem? Digo, judeus. Se chamam circuncisão feita pelas mãos de quem? Dos homens. Alô, quem te abençoou foi um homem? Quem te salvou foi um homem? Quem perdoou seus pecados foi um homem? Olha a diferença do evangelho. Verso 12, Efésios 2:12, que naquele tempo, diga, na lei, naquele tempo estáveis sem Cristo, olha os gentios, separados da comunidade de Israel. A palavra gentil significa, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Diga, assim eram os gentios no tempo da lei. Efésios 2:13, mas agora, diga, na graça, mas agora, Efésios 2:13, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, diga, nós os gentios, já pelo sangue de Cristo, ou pelo batismo nas águas. Efésios 2:13, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegasse perto, pois Ele, digam Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, diga, judeu e gentil. Efésios 2:14, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, destruiu a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo, o que eu falei? O que está escrito? Efésios 2:14, todas as Bíblias diz, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Você que ainda pertence a uma igreja que acha que o batismo é uma ordenança, Efésios 2:15, Jesus desfez, quando ele morreu na cruz, todas as ordenanças. Santa Ceia, batismo, jejum, ele acabou com tudo isso aí. Ele está aqui, ó, ele desfez, ó. Efésios 2:14, desfazendo na sua carne, verso 15, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Então você que pensa que a Santa Ceia e que o batismo é uma ordenança a se cumprir, você está equivocado. Porque Efésios 2:14 e 15 diz que Jesus desfez a lei dos mandamentos que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Por isso que Paulo diz que quem agora está em Cristo, nova criatura é. Eu oro para que seus olhos sejam iluminados por Deus, para que você entenda o evangelho de Cristo, não o evangelho que João pregava, não o evangelho que Tiago e Pedro pregavam, que tinha que batizar, aí tem pessoa que não deu tempo de batizar, aquele nem sabia que tinha que batizar. Não, o evangelho da graça de Deus, onde Deus em Cristo alcançou todos os povos, homens, mulheres, judeus, gentios. Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados. Eu oro para que Deus te revele, esta é a graça e este é o apostolado. MGA, a graça como ela é e o apostolado como tem que ser. Quem recebe? Graça e paz. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.